Posicionamento tridimensional do implante, um dos aspectos fundamentais para a gente alcançar excelência funcional estética na implantodontia, principalmente no setor anterior. E isso já é muito bem sabido, mas como era essa percepção lá em 2004? Meu nome é Lucas Pim, seja muito bem-vindo e antes da gente começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal sobre complicações em implantes e próteses. Em 2004, Daniel Buser, um periodontista americano, escreveu um artigo que se tornou praticamente um clássico imediato, que ele fez uma relação entre critérios da cirurgia e critérios anatômicos a fim de alcançar a excelência estética na implantodontia, principalmente no que diz respeito ao setor anterior, que é o setor estético. E no intuito de estudar essas considerações cirúrgicas e anatômicas a fim de alcançar a excelência estética nos implantes, ele escreveu um artigo lá em 2004 que hoje é muito importante, muito citado. Inclusive o Buser ele é largamente citado em outros artigos. Ele na época, em 2004, já tinha mais de 30 mil citações no seu nome. Impressionante. E daí ele escreveu esse artigo que eu trago aqui para vocês. Vamos para o artigo. E você já sabe, né? Se você quiser fazer o download desse artigo, basta ir na descrição desse vídeo que tem um link para o meu canal do Telegram. Lá você vai ter acesso a esse e outros artigos que eu deixo disponibilizado para quem tiver no meu canal do Telegram. Mas vamos para o artigo. Como já é de praxe, eu não vou conseguir passar todo o artigo, por isso que eu deixo ele disponível para você fazer a leitura desse artigo. Vou passar por alguns aspectos que eu considero relevantes e, claro, dando uma ênfase maior acerca das complicações. A gente sabe que o mau posicionamento do implante, independente em qual direção seja, muito para apical, muito para cervical, muito para mesial, inclinado, que seja, traz complicações importantes e muitas vezes difíceis de serem resolvidas, a não ser remover o implante e refazer o trabalho do zero. Eu acho que esse artigo pode ser um marco zero dessa análise de posicionamento tridimensional do implante e as complicações envolvidas nesse mau posicionamento. O artigo do Buser é otimizando a estética para restaurações com implantes na pré-maxila, na região anterior da maxila. Considerações anatômicas e cirúrgicas. Esse é o artigo. Bom, e daí ele vai discorrendo sobre o histórico e as necessidades da gente buscar a excelência estética, principalmente com implantodontia, e ele mostra também que é possível sim. E além dele mostrar que é possível, ele dá diretrizes de como fazer um bom posicionamento desses implantes, levando sempre em consideração questões anatômicas. E eu já chego lá. E bem no início do artigo ele já começa, né? Causas potenciais na falha de estética com implantes. Ele já coloca aqui, ó, fatores anatômicos. É importante para o clínico entender que a anatomia de rebordo inclui tecidos moles e tecido ósseo que o suporta em todas as suas dimensões e que esse tecido mole, o contorno desse tecido mole ao redor do implante é muito influenciado, né, heavily, é muito influenciado pela anatomia óssea, tá? Inclusive, essa afirmação sustenta uma outra técnica com implantes que a gente vai ver em vídeos futuros, que é a RDI do José Carlos Rosa, restauração dento-alveolar imediata, que ele é uma técnica para instalação de implantes em alvéolos frescos, que ele usa justamente essa filosofia de que a gengiva existe aonde tem osso, que tanto é que ele não, em muitos casos, ele não faz a enxertia de tecido conjuntivo, apenas enxerto ósseo. Mas é uma técnica que vai ficar para um vídeo futuro. O ponto é entender que a gengiva segue o osso de suporte. É necessário haver osso para que haja gengiva. Então, a fim de alcançar uma excelência estética com implantes, é necessário ter tecido ao redor desse implante. Tem que ter tecido, tem que ter osso, tem que ter gengiva. Se a gente não tiver, a gente vai ter vários comprometimentos. Vamos ter exposição de rosca, vamos lá, falando das complicações, né? Exposição de rosca do implante, um escurecimento ou acinzentamento do tecido por falta de espessura, a gente pode ter uma recessão periimplantar e vários
Podemos ter perda de papila, né, presença de black spaces. Todas essas são complicações oriundas de um possível mau posicionamento do implante, mas principalmente pela falta de tecido. Se tivesse tecido ali, não teria perda de papila, não teria o black space. Black space existe pela falta de papila. Se tivesse tecido ali, não teria recessão periimplantar, acinzentamento, exposição de rosca. Então, a presença de tecido, entenda, osso e mucosa periimplantar, é fundamental para alcançar estética com implantes. E o Buser deixa isso muito claro. Ele mostra em suas ilustrações a necessidade da presença de espessura tecidual. E aqui, para quem tem familiaridade, esse aqui é o desenho do implante da Straumann, o Tissue Level, que ele nem foi desenvolvido muito para ser instalado na zona estética, mas é possível usar, vários profissionais utilizam, acho que hoje não mais. É o mesmo caminho que o hexágono externo tomou. Ele já foi muito utilizado em zona estética. Eu mesmo já coloquei hexágono externo em região de incisivo superior, canino, mas tem coisa melhor hoje. Só que como é um artigo 2004, o que a gente tinha naquela época, bem estudado, né, com respaldo científico, eram os implantes da Straumann, que eram os tissue levels, que inclusive tinha um colarinho mais alto, de 2.8, se eu não me engano, e eles reduziram para 1.8. Tá? Esse colarinho aqui, que ele não tem superfície tratada. E os implantes hexágono externo. Então era o que se tinha para utilizar na região estética de incisivos e canino. Só que eles são ainda mais sensíveis no critério cirúrgico e anatômico. Para você obter estética, principalmente com esses sistemas de implantes, né, HE e os tissue level, você tem que ter espessura. Não tem jeito. Tanto é que aqui ele mostra, né, uma salserização, uma remodelação tecidual, que também acontece, é muito típico do hexágono externo, e você precisa compensar essa remodelação, que não é uma perda tecidual, mas é uma remodelação tecidual com espessura. Tá? Isso é muito importante. Lucas, e quando eu não tenho espessura, quando eu não tenho tecido? Muitas vezes é necessário fazer a reconstrução tecidual. Tanto é que ele marca aqui, ó, GBR, né, Guided Bone Regeneration, que é a regeneração óssea guiada, ou enxerto em bloco, o que seja. Você vai precisar reconstruir aquela região, aquela área que tem um defeito tecidual, daí você vai precisar avaliar. É uma reconstrução com osso, com gengiva ou com os dois? Isso precisa ser avaliado. Mas é fundamental essa reconstrução. Ele já até marca que você não tem tecido, você reconstrói. Se você já tem tecido, bom, uma etapa a menos. Daí vai para a seleção do implante, critérios de técnica cirúrgica e posicionamento do implante. Entendido a questão do volume tecidual, vamos para posicionamento do implante. E esse é o esquema do posicionamento tridimensional ideal do implante. Buser coloca em verde a posição correta a nível de comfort zone, que ele chama, né, uma zona confortável, uma região ideal, e a danger zone, que é a área de perigo, a zona de perigo. E é necessário fazer análise tridimensional no sentido mesodistal, ápico coronal e vestíbulo lingual. Sempre nas três dimensões, nas três distâncias. Isso precisa ser muito bem avaliado. E no sentido ápico coronal, não tem muito a ver, ele não está muito preocupado com estruturas anatômicas, mesmo porque região de pré-maxila, normalmente você tem bastante altura, então você vai colocar um implante de 11, de 13, ele não está muito preocupado com o ápice do implante, não. O posicionamento ápico coronal diz respeito, a zona de conforto que ele coloca, diz respeito da conexão protética. Essa é a situação crítica no posicionamento do implante no sentido ápico coronal. Vamos avaliar cada uma das situações. A gente tem aqui é a avaliação da distância mesodistal, que temos que ter uma distância de 1,5 da plataforma do implante para o dente adjacente, tá? Para a gente ter uma possibilidade de manter aquela crista óssea e a manutenção da papila, ou pelo menos a gente não ter a chance de perder essa papila. Então ele sempre coloca aqui que a zona de perigo é de 1 a 1,5. Então o ideal é que você selecione um implante com uma espessura, principalmente a nível de conexão, que deixe pelo menos 1,5
no sentido mesiodistal da crista óssea do dente vizinho. Quando é outro implante, um implante adjacente a outro implante, esse número dobra. Tem que ser no mínimo 3 de distância entre uma plataforma e outra. Tá? Na distância mesiodistal, 1,5 para dente, 3 para implante. Na análise oclusal, para a distância vestíbulo-lingual, vestíbulo-palatino, que seja, ele marca um ponto que é a incisal dos dentes. O implante deve estar 1 milímetro para palatino ou lingual dessa incisal. Então, o implante, ele normalmente, a fim de termos tecido na vestibular desse implante, normalmente a gente procura instalar o implante mais palatinizado. Tá? A nível de incisivos e canino, a gente procura estar colocando esse implante com a sua saída, né, o seu eixo, longo eixo, saindo no cíngulo do dente respectivo. Tá? E o Buser coloca que a vestibular desse implante tem que estar a 1 milímetro para palatino da incisal dos dentes adjacentes, como é colocado aqui. Se você coloca ele muito para palatino, você tem problema, porque você tem que ter pelo menos 1,5 ou 2 de espessura óssea ao redor de todo o implante. Na palatina é a mesma coisa. E se você coloca muito para vestibular, pior ainda. E muitas vezes não tem só a ver com a posição do implante, tem a ver com o diâmetro do implante também. Então, além da posição do implante, que aí você está tendo considerações anatômicas, a posição do implante é regida pela anatomia local. Temos também os critérios da cirurgia, que é a seleção do implante. O implante precisa ter um diâmetro compatível com a região na qual ele vai ser instalado. Tá? Então, no sentido vestíbulo palatino, a gente procura colocar o implante um pouquinho palatinizado, levemente palatinizado. E no sentido ápico-coronal, a plataforma não pode ser muito enterrada. Ah, Lucas, mas aí o Connie Morse fala que é para enterrar. Olha, é uma conexão mais moderna do que essa conexão aqui, principalmente do hexágono externo. Só que mesmo implantes com plataforma switching, conexão interna, Connie Morse, que seja, não devem ser enterrados demais. Eu, particularmente, não gosto de enterrar demais meus implantes. Eu não uso nem HE e nem implantes tissue level em zona estética. Eu procuro respeitar uma indicação parecida com essa do Buser. É uma indicação diferente que eu posso abordar em um outro vídeo, mas o ponto é, independente do sistema que você usa, não enterra demais esse implante não. Dificulta tudo, tá? Dificulta tudo. Mas vamos lá, ele sugere que a posição da plataforma seja 1 milímetro para apical da junção cemento-esmalte dos dentes vizinhos. Então você tem aqui a junção cemento-esmalte dos dentes vizinhos, essa plataforma tem que estar 1 milímetro para apical. Ah, Lucas, mas e se o dente vizinho estiver mal posicionado? Olha, toda vez que a gente usar alguma estrutura anatômica como referência, pode ser qualquer uma, pode ser estrutura de face, pode ser estrutura dentária, qualquer que seja, essa estrutura anatômica de referência tem que estar adequada. Né? Se você usa uma margem gengival como referência e ela está inadequada, está muito apical, uma recessão gengival, por exemplo, ou vai ser necessário fazer um aumento de coroa clínica nela, aquela referência está errada e isso vai te comprometer. A mesma coisa serve para a posição desse implante sugerido por Buser. Para você instalar o implante na posição correta, os dentes que serão utilizados como referência devem estar na posição correta. Claro, tanto para a posição mesiodistal, vestíbulo lingual e apicoronal. Qualquer uma das posições. Temos as considerações anatômicas, que você tem que ter dentes bem posicionados, volume tecidual, e temos as condições cirúrgicas, que é a seleção adequada do implante. Qual é o comprimento e qual é o tamanho, né, o diâmetro desse implante que vai atender essas guidelines, né, essas orientações, esses requerimentos. Se o implante for muito comprido, talvez você não consiga posicionar ele nesse sentido adequadamente. Se for um implante com diâmetro muito volumoso, você talvez não consiga cumprir essas exigências anatômicas, tanto no sentido vestíbulo palatino, quanto no sentido mesiodistal. E daí a gente tem situações de complicação como essas daqui. Ó. A gente pega um implante muito volumoso, com diâmetro muito calibroso, e a gente vai ter exposição de rosca, migração da margem periimplantar, recessão,
né? E antigamente se acreditava que o implante tinha que preencher todo o alvéolo. E essa é uma das sequelas que acaba acontecendo. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com algum colega que possa se beneficiar. Se você quiser ler esse artigo na íntegra, vai na descrição desse vídeo, canal do Telegram, entra lá que você vai ter acesso a esse e outros artigos. Vídeos antigos estão aqui no canal, temos vários vídeos sobre implantes e próteses e eu te vejo na próxima. Um abraço!